linguagem técnico-jurídica é carregada de formalismo, mas a prolixidade está com os dias contados. Qual é o modelo ideal de redação de uma petição inicial? Quais são os seus efeitos sobre o réu e sobre o processo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz aposentado, José João Calanzani. Ele atuou por 10 anos e já passou por 5 comarcas: Prados, Monte Carmelo, Governador Valadares, Betim e Belo Horizonte. É também professor, formado em letras de língua portuguesa e ainda hoje é professor da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF. No último dia 24, ele lançou o livro Estrutura Básica da Petição Inicial. Doutor Calanzani, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer colaborar e sempre lutar pela bandeira da simplicidade do processo. Muito bem, aliás, não é a primeira vez que o senhor participa do nosso programa, é um prazer realmente. Agora, o senhor, nós falamos que o senhor atuou 10 anos aqui como magistrado, mas antes o senhor teve também uma passagem pelo magistério de 20 anos, 21 anos. O que o senhor lecionou nesse período? Eu lecionei língua portuguesa, literatura brasileira, teoria da literatura e, principalmente, durante 13 anos no Colégio Loyola, em Belo Horizonte, que é um tradicional colégio. Mas lecionei também nas sucursais da PUC, no interior de Minas, Curvelo, Vale do Jequitinhonha, Monlevade, e nessas sucursais eu lecionei exatamente as cadeiras de literatura brasileira, literatura portuguesa e teoria da literatura. E como vereador de Direito também o senhor lecionou, né? Eu também sou professor fundador da Faculdade de Direito Milton Campos, em 1975, lecionando língua portuguesa no primeiro período na cadeira de metodologia científica. Quer dizer, um especialista do mundo do direito e também do mundo da literatura, da língua portuguesa. Não teria essa pretensão, não é? Mas dialoga, sou um estudioso. Sou um estudioso. Muito bem. Mas voltando, entrando no nosso assunto da pauta do nosso programa, que é a questão da petição inicial. Afinal de contas, o que vem a ser a petição inicial enquanto um ato jurídico? Bom, o Código de Processo diz que o juiz ele é inerte. Não cabe ao juiz tomar nenhuma decisão a favor de ninguém, a não ser que a parte peça. Isso é bom ou ruim? É bom, porque aí o juiz é neutro, né? Então, a petição inicial é a que vai delimitar o processo, né? O limite do processo é aquilo que está na petição inicial. Daí a importância de a petição ser bem objetiva, ser bem clara e a parte indicar exatamente o que ela quer com aquele processo. O senhor lançou esse livro, então, Estrutura Básica da Petição Inicial, em fevereiro passado. Aí. Qual foi o objetivo do senhor ao editar esse livro? Bom, o processo, a gente costuma dizer que ele tem 2 momentos distintos. A fase do pedido e a fase de dizer o porquê do pedido. Então, petição inicial é o pedido. É o pedido. Por quê? Porque as razões pelas quais o seu pedido deve ser atendido, você deve dizer depois que o réu contestar o pedido. Sim, que aí você vai dizer, não, eu pedi, ele disse isso, mas apesar disso tudo ainda tem direito, por isso. Não gastar munição no início. Não gastar munição no início. Como dizia aquele filósofo alemão, quando o argumento pode prejudicar a causa. Exatamente. Né? Quem exagera no argumento, né, prejudica a causa. Agora, o que a petição, tecnicamente, ela deve indicar? Bom, o artigo 282 do Código de Processo atual, ele vai mudar. Está sendo renovado. Vai sendo renovado, já vai ser talvez o 303, se não tiver modificação do novo Código. Ele dá o roteiro e diz exatamente assim, a petição inicial conterá. Ele não diz que pode conter, ele diz conterá. Deve conter. Quer dizer, então, o Código dá uma estrutura específica para a petição inicial. Então, se a parte seguir aquele roteiro, não tem erro. Agora, às vezes eles querem inventar além daquilo, né, e prejudica até a análise do juiz, porque foge do roteiro básico estabelecido. Por isso que eu coloquei estrutura básica. Depois que o advogado já for tarimbado, ele vai dar a redação própria. Mas o advogado novo, se ele seguir aquele roteiro, não tem erro. E o promotor faz isso também? Bom, o promotor tem que seguir. Se ele iniciar uma ação, porque às vezes ele começa uma ação civil pública, por exemplo, ele tem que seguir aquele roteiro do mesmo jeito. Mas quem recai mais nessa prolixidade aí é o promotor, o advogado? Geralmente é o advogado, porque ele quer mostrar serviço para o cliente, então ele quer falar difícil, né? Eu não sei se vocês conhecem uma história de um advogado famoso ali do Vale do Aço,
na região de Valadares, e ele fez um discurso num júri, né? E no final o jurado veio: doutor, mas que beleza, o senhor falou latim, o senhor falou bonito. E o advogado: mas adiantou o quê? Eu falei bonito, mas o réu foi condenado. Mas, doutor, aquele dali nem Deus salvava ele, não. Aquele tirinho no meio do olho, aquilo todo mundo aqui sabe que é arte dele mesmo. Então, quer dizer, não adianta você querer falar bonito, falar difícil, né, se a realidade é outra. E quem pede tem que ter a singeleza E de uma criança. mostrar a realidade, exatamente. Como o senhor disse, a singeleza de uma criança. Por quê? Nenhum pai nega um pedido a uma criança, porque ele é singelo, ele é sincero. Agora, se você fala difícil, você não está pedindo, você está mandando. E isso, nesse mundo, tem um nome, juridiquês, é isso mesmo? Eu não diria só juridiquês, mas também prepotência, né? Então, quando você fala difícil, você está querendo demonstrar força, e, na verdade, quem pede deve mostrar singeleza. Muito bem. Doutor Canazão, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente sobre os efeitos dessa peça, a importância que ela tem para o processo e também sobre o réu. A gente volta em instantes.